para gravar a aula. Compartilhar com vocês a minha tela. Vamos lá. Código Civil. Nosso bloquinho de anotações. Boa. Então, só para relembrar, nós já adiantamos bastante o nosso conteúdo, já falamos sobre várias coisas. A última aula nossa foi sobre classificação dos contratos, e a partir de agora nós vamos falar sobre vício redibitório. Eu só gostaria de iniciar fazendo uma advertência para vocês. O vício redibitório, que é um vício oculto, nós vamos ver daqui a pouco, quando nós falarmos sobre os conceitos, é uma matéria que não está só no direito civil, ele também está no direito do consumidor, e há uma diferenciação na hora do tratamento desse instituto do direito do consumidor para o direito civil. Então, é importante que vocês já fiquem advertidos de que o que eu vou tratar aqui nessa aula é a teoria do vício redibitório aplicável às relações que estão submetidas ao Código Civil, relações civis. Vou dar um exemplo para vocês do que seria uma relação civil, que vocês já sabem, mas vou reafirmar isso aqui para vocês. O Leonardo entra na OLX e publica a venda do celular. O Miller vai lá, entra no chat da OLX, olha, Leonardo, eu quero comprar o seu celular, eu vendo para ele o meu celular. Observem que eu, Leonardo, eu não desenvolvo qualquer atividade econômica vinculada ao fornecimento de celulares ao mercado. É um celular que é meu, que era próprio, e eu estou revendendo para o Miller. Esse é um exemplo clássico de uma relação que está submetida ao Código Civil e não ao Código de Defesa do Consumidor. De uma outra banda, de um outro lado, nós teremos, por exemplo, uma loja especializada em vender celulares, a Samsung, a Apple. Se o Miller vai até a Samsung, vai até a Apple, ou mesmo pela internet faz o pedido desse telefone e paga por ele, a empresa fornece esse celular, nesse caso eu tenho uma incidência nessa relação do Instituto do Código de Defesa do Consumidor. Tudo bem, pessoal? Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá bem aí? Tá ok? Tá tranquilo? Se tiver aqui o mesmo esquema, tá? Tá bom. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, podem mandar no chat aí, que eu estou sempre de olho no chat, tá? Verdade, tinha gente aqui para entrar. Já estou admitindo a entrada de todo mundo. Ok? Então, façam essa distinção e tenham isso. E mais à frente eu vou falar um pouquinho sobre essa distinção do Código Civil para o Código de Defesa do Consumidor. Então, tenham essa atenção. O que eu vou falar aqui é aplicável às relações submetidas ao Código Civil e não às relações submetidas ao Código de Defesa do Consumidor. É óbvio que subsidiariamente, caso surja alguma situação em que o Código de Defesa do Consumidor ele não regre, ou seja, omisso ou contraditório, eles vão se socorrer no Código Civil, que é o regramento geral. Então, lembrem disso, que o Código Civil é o regramento geral. Então, na obscuridade, na omissão ou na contradição, em alguma situação em que a lei especial, que é a que nós estamos falando aqui, que é o Código de Defesa do Consumidor, em que a legislação especial ela não for suficientemente clara, em que ela trouxer alguma ambiguidade, esses esclarecimentos serão feitos pela regra geral, que no nosso caso é o Código
Civil, que é a norma geral para as relações entre os particulares. Feito essa introdução, na verdade uma advertência, não é nem introdução sobre o tema, é mais uma advertência, porque eu sei que as dúvidas vão surgir aí, que vocês vão ter, elas vão vir sempre a partir de uma ótica do Código de Defesa do Consumidor. Então, antes de falarmos ou esclarecermos as dúvidas, é importante essa advertência que eu faça esse filtro. Essa relação a qual eu estou em dúvidas, ela é uma relação do Código de Defesa do Consumidor ou uma relação do Código Civil? Por que é que o vício redibitório não é que está submetido ao Código de Defesa do Consumidor, não é objeto do nosso estudo agora? Porque ano que vem, no quarto ano, vocês terão uma matéria que é Código de Defesa do Consumidor, e, salvo engano, se vocês tiverem muita sorte, vocês terão aula com a fantástica professora Maísa, que vai estar ministrando aí para vocês Código de Defesa do Consumidor, e vai estar esclarecendo como é o regramento com relação a vício e defeito, que é uma outra diferença, para o Código de Defesa do Consumidor do Código Civil. Tudo bem? Alguma dúvida com relação a essa introdução? Não. Regramento legal. Dentro do Código Civil, onde está o regramento referente a vício redibitório? O vício redibitório, dentro do Código Civil, ele está regulamentado do artigo 441 ao artigo 446. Isso aí está disposto lá dentro do material que eu mandei para vocês. Então, eu vou estar aqui. Vocês podem olhar na nossa tela aqui que eu estou com o código aberto e o material aberto para a gente poder ter uma análise boa dessa situação. Então, vamos lá. Artigo 441 ao artigo 446. O que é que eu coloquei como introdução ao nosso tema? A existência da regulação quanto aos vícios redibitórios tem por finalidade garantir ao adquirente que de determinada coisa em contratos translativos da posse ou da propriedade, inclusive nas doações onerosas. Então, qual é a lógica disso aí, pessoal? Primeiro, né, vocês podem ver que quando eu tratei dessa introdução, eu frisei que isso é em favor do adquirente. Por que em favor do adquirente? Vamos para o artigo, para o contrato de compra e venda. Lembre que no contrato de compra e venda, uma parte se obriga a transferir o domínio de certa coisa, enquanto a outra parte ela se compromete, se obriga a pagar-lhe certo preço em dinheiro. Olha, o dinheiro ele não tem inicialmente como ter qualquer impropriedade, como qualquer inutilização. Mas a coisa sim. Então, quando nós olhamos para os contratos, eu tenho que buscar entender para a análise quanto ao vício redibitório, eu tenho que olhar pela ótica de quem está com o bem, quem está com a coisa. No caso de compra e venda, seria aquele que adquiriu a coisa, um celular, um carro, uma moto, um computador e por aí vai. No caso da troca, em que eu troco produtos, eu troco um mouse por um aparelho celular, aí os dois estão amparados pelo regramento do vício redibitório, ao mesmo tempo, óbvio, que estão submetidos a ele no que tange a garantir a utilização por um período mínimo daquela coisa. Ok? Então, é uma proteção ao adquirente. Quais são os conceitos? Eu trouxe dois conceitos para vocês, um do professor Carlos Alberto Gonçalves e outro do professor Tartucci, para que vocês observem que eu tenho uma pequena diferença entre eles, né, com relação a um aspecto do vício redibitório. O professor Carlos Alberto Gonçalves diz assim: vícios redibitórios são defeitos ocultos em coisa recebida em virtude de contrato comutativo, que a torna imprópria ao uso a que se destina ou lhe diminua o valor. Segundo o professor Tartucci,
Os vícios redibitórios, na versão atual, podem ser conceituados como sendo os defeitos que desvalorizam a coisa ou a tornem imprópria para o uso. Primeiro eu vou fazer o paralelo das semelhanças entre os dois e depois vou explicar uma pequena diferença que existe entre eles. Então, primeiro ponto importante. Os dois falam que a coisa precisa ter um defeito. Defeito. E o que é um defeito? E é importante que vocês observem que eles falam defeitos para o uso. Ao uso. Então, o defeito é aquela incapacidade do objeto de servir ao fim a qual ela se destina. Um carro, ele tem por objeto me levar, tem por finalidade, me levar de um lugar para o outro. Ele tem que andar, tem que ter motor, tem que ter embreagem. Se ele não desenvolve a capacidade dele de me transportar, se ele não consegue me transportar, significa que ele possui um defeito. Então, o exemplo do carro, clássico, né? O carro que o motor está quebrado, que o carro não liga. É um defeito, ok? Então, eu compro o carro do Miller e o carro, daqui 2 meses, vamos lá, na semana seguinte que eu compro, o carro já não liga de manhã, não funciona. Eu não consigo usar o carro. Tudo bem? Então, o defeito, e aí mais à frente nós vamos ver o que esse defeito tem que gerar. Então, a primeira coisa, ele tem que gerar a impossibilidade de utilização da coisa, do uso. Muita atenção. Que aqui, quando ele fala de impossibilidade do uso, é do uso para o fim a qual a coisa foi adquirida. Um carro, ele tem por finalidade transportar pessoas. Mas eu posso comprar um carro para fazer uma horta dentro do carro. Então, se eu comprei o carro para fazer uma horta, eu não posso logo depois informar, dizer, afirmar que esse contrato de compra do carro para fazer uma horta, ele possui vício redibitório porque ele não me transporta. Mas observem que, quando da realização do negócio, a finalidade do carro não era para me transportar, mas para que eu fizesse uma horta dele. Então, quando nós falamos de defeito que torna imprópria ao uso, a que se destina? E óbvio, é o uso que ele se destina no momento da contratação. Não é porque um carro foi criado, desenvolvido para transportar pessoas, que mais à frente, eu não possa usar esse carro para outra finalidade. Se não fosse assim, nós não teríamos, por exemplo, venda de carro para desmanche oficial, tá? Desmanche oficial. Aquelas oficinas que compram carros batidos, desmontam para vender peças usadas. É óbvio que aqueles que compram um carro que não vai servir mais para circulação, mas desmontam ele e vendem as peças, é óbvio, meus amigos, é óbvio que isso aí é um contrato que não padece de qualquer influência e incidência de vício redibitório. Por quê? Porque eu já comprei o carro sabendo que ele não me transportava. E a finalidade, ou seja, a destinação daquele carro não era para me transportar, mas para que eu desmontasse e vendesse e revendesse as peças. Então, atenção, muita atenção, e tenham bastante cuidado com isso, porque essa questão do uso a que se destina já levantou várias polêmicas judiciais e a análise é essa. Olha, eu comprei o celular para desmontar e vender as peças. Tentei usar o celular e não consegui. Meu amigo, eu vendi para você no celular que não funcionava para ligar, para receber ligações. Ok? Tudo bem? Então, a primeira coisa, o defeito ele deve impedir a utilização da coisa para o fim a qual ela se destinava.
Ou ainda ele pode diminuir o preço da coisa. Pode diminuir o preço da coisa. Vamos imaginar que o celular, eu comprei o celular lá do Miller, na OLX, só que o Miller não me avisou nada e talvez o Miller nem soubesse, mas ele tem um problema no microfone. No microfone e quando eu falo a pessoa não me escuta. Não me escuta. Só que eu gostei do telefone. E eu não uso o telefone para fazer ligações, para falar com ninguém. Eu uso para mandar mensagens. Não gosto de áudio, não mando áudio, não escuto áudio. Não faço ligação. E aí, então, o que eu faço? Ou mesmo, imaginemos uma pessoa que é muda. Para ela, essa funcionalidade do celular é desnecessária. Ela não precisa de um microfone no celular. Ok? Então, mas essa situação era desconhecida. A pessoa que é muda comprou o celular sem saber disso. Então, o celular que usado valia R$1.000, ela pagou R$1.000. Só que isso, vocês vão de convir comigo, embora não seja essencial para ela, isso desvaloriza o valor do aparelho. Por quê? Se um dia ela for revender esse aparelho, ela pode dizer, olha, não, o telefone funciona perfeito, eu sou mudo, mas o telefone funciona perfeito. A pessoa que vai comprar vai dizer, não, olha só, o teu aparelho, o microfone não funciona e o preço será reduzido. Então, a segunda possibilidade é quando o vício, o defeito que possui o objeto, ele diminui o valor da coisa. Então, são as duas situações. O vício, ele impede que a coisa seja utilizada, ou o vício vai diminuir o valor da coisa. São as duas coisas importantes, tá bom? Então, vício, redibitório são defeitos ocultos em coisa recebida em virtude de contrato comutativo. Olhem que importante. Contrato comutativo. Viram aí a importância de se estudar classificação dos contratos. Não sei se já falei para vocês, tem um ditado que diz assim, cavalo dado não se olham os dentes. A mesma coisa. Se eu recebi algo por meio de um contrato que não seja oneroso, eu não posso alegar vício redibitório. Olha, o Leonardo me deu um aparelho celular que o aparelho celular não funciona o microfone. Meu amigo, foi doação. Você não pode reclamar, alegar vício redibitório. Você não pode arguir vício redibitório em contratos gratuitos, por exemplo. Então, atenção. E o contrato é comutativo, ou seja, qual é o contrário do contrato comutativo? Contrato aleatório. Então, nos contratos aleatórios, vou até abrir aqui, ó. Deixa eu ver se está aberto aqui para a gente falar sobre classificação de contratos. Deixa eu ver se está no outro slide nosso. Promessa, aula classificação dos contratos. Vamos abrir aqui que ele abre rápido. Então, olha só para a gente voltar aqui, eu estou abrindo a aula que nós falamos sobre contratos, classificação de contratos. Olhem aqui, ó. Efeitos gratuitos. Aqui, ó. Subdivisão dos contratos. Eu constei aqui, ó. Estão vendo? Está no nosso material. Se o contrato ele é gratuito, ele não é passível de incidência do regramento do vício redibitório. Se o contrato é aleatório, ele também não é passível de incidência do regramento quanto a vício redibitório. Isso está no material que eu já disponibilizei para vocês. Então, se tiver alguma dúvida quanto à classificação dos contratos, dá uma corridinha lá no material que já está disponível para vocês, tá bom? Então, o contrato ele tem que ser comutativo, ou seja, oneroso, e eu saber exatamente qual é a parcela, a obrigação assumida pelas partes, que torna impróprio a uso ao que se destina, tá bom? Então, esse aí é o conceito, e eu trouxe o que é comum aos conceitos, mas eu disse para vocês que há uma divergência, que há uma diferença entre o posicionamento do professor
na verdade, não só do professor Carlos Alberto Gonçalves, mas da maioria da doutrina, inclusive de exposição legal, com o que defende o professor Tartucci. Eu coloquei um asterisco aqui. Vocês podem notar que depois da palavra defeito, o professor Carlos Alberto Gonçalves usa o termo oculto. E o professor Tartucci não usa nenhum termo. Ele diz que qualquer defeito, ele sustenta que, inclusive, os defeitos que não são ocultos, estariam passíveis da incidência do regramento quanto a vício redibitório. Advirto que esse é um posicionamento isolado, e inclusive os tribunais não, de maneira majoritária, não comungam com essa ideia. Tanto, né? E por quê? Porque também é uma disposição expressa da lei. Olha o que a lei fala sobre isso. É uma disposição expressa da lei. Olha só, no 441 ele diz assim, ó, por vícios ou defeitos ocultos, tá? Por vícios ou defeitos ocultos. Isso é amplamente defendido pela doutrina de que os vícios também deveriam ser ocultos, tá? Mas eu deixo a advertência para vocês aí, que podem ser que vocês se deparem fazendo a leitura de algum material, defendendo que isso estaria, o vício redibitório incidiria sobre qualquer vício ou defeito. E aqui eu gostaria de fazer uma advertência para o Código Civil, para nós civilistas. Não é importante, nós não fazemos a diferença entre vício ou defeito. Não há diferença. Por quê? Porque o efeito prático vai ser o mesmo para as situações. Eu vou diminuir o preço, ou eu vou pegar o dinheiro de volta. Mas para o Código de Defesa do Consumidor e para a legislação que trata sobre direito do consumidor, vício e defeito são coisas diferentes. Não está no material, por isso anotem o que eu vou falar para vocês. Para o Código de Defesa do Consumidor, o vício é o mesmo vício redibitório nosso. Vício é vício, tá? Vício é vício. Aquilo que vai tornar impróprio, né, a coisa para o fim a qual ela se destina. Um celular que não funciona, que não liga, é um vício para o Código de Defesa do Consumidor. Contudo, o Código de Defesa do Consumidor, ele atribui ao defeito uma situação mais grave. Qual situação é essa? Para o Código de Defesa do Consumidor e para a relação do consumidor, defeito é aquela impropriedade da coisa que leva a risco à vida, à saúde, à segurança do consumidor. Quantos de vocês já utilizaram celular carregando na tomada? Mesmo com a orientação dos fabricantes de não fazer isso, né? Algumas vezes nós nos pegamos utilizando o celular enquanto ele está ligado à energia elétrica, carregando. Mas saibam que, mesmo fazendo isso, não é esperado que o celular exploda enquanto está carregando, mesmo enquanto utilizamos o mesmo. Por isso, se um celular explode quando é ligado à tomada, isso não é um vício. Isso, para o Código de Defesa do Consumidor, isso é um defeito. Isso é um defeito. E por que defeito? Porque um celular que explode, ele leva a risco à minha vida e à minha saúde. E à minha segurança, talvez. Né? Dependendo de como tiver. Então, é muito importante que vocês saibam e anotem isso. Não está no material, não coloquei. Mas anotem aí a diferença entre vício e defeito para o Código de Defesa do Consumidor. Não é objeto do nosso estudo, mas é importante que você tenha esse conhecimento básico a respeito dessa diferença. Salvo engano, um está no artigo 14 e o outro no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, se não me falha a memória. Então, atenção, para o direito civil não importa essa diferença, vício e defeito, para o Código de Defesa do Consumidor e para as relações de consumo, isso faz diferença, tá bom?
Ok, anotações importantes. O que eu trouxe aqui de importante para tratarmos sobre vício redibitório? Os requisitos, tá bom? Aqui eu fiz um compilado de quais seriam os requisitos para caracterização do vício redibitório. Os requisitos, primeiro, a existência de um contrato bilateral, oneroso, comutativo. Lembrem, isso exclui os contratos unilaterais, os contratos gratuitos, os contratos aleatórios, tá? Isso exclui esses contratos. O defeito, pessoal, ele tem que ser oculto, desconhecido do adquirente, porque se ele já sabia, se o mudo, na hora de comprar o celular, ele já sabe que o microfone não funciona, mas à frente ele não pode vir e querer do Leonardo ou de quem vendeu para ele requerer uma diminuição, um abatimento do preço. Olha, mas ele já sabia quando do momento da contratação. Então, olhem só, que deve ser oculto, ou seja, ele não pode ser de fácil percepção, ele tem que... se eu olho o celular e vejo que a tela está trincada e eu não posso mais à frente alegar que isso é oculto, ok? Eu não posso alegar que ele é oculto. Mas ele tem que ser oculto, ou seja, de difícil percepção. Ele tem que ser desconhecido pelo adquirente. Ele tem que ser desconhecido no momento da tradição. Vou falar um pouco sobre isso mais à frente. No momento da tradição. E esse defeito tem que ser tamanho que ele diminua o valor da coisa ou diminua a possibilidade de utilização dele, tá bom? Então, esses são os requisitos para que possamos caracterizar o vício redibitório, tá bom? Alguma dúvida com relação aos requisitos? Saber, conhecer dos requisitos é muito importante, tá, pessoal? Alguém tem alguma dúvida aí com relação aos requisitos? Se quiser mandar dúvida no chat aí. Não? Ok. Uma situação importante, né, se debateu durante alguns anos, qual seria a teoria que teria originado os vícios redibitórios. Se falou em teoria do erro, teoria do risco. Anotem para que vocês pesquisem a respeito das teorias que embasaram o vício redibitório. Mas hoje chegamos à conclusão de que é um princípio de garantia, né? Há um princípio de que aquele que adquire a coisa, ele deve ter possibilidade de utilizar aquele bem em sua capacidade total por um período de tempo. Essa é a ideia, tá? Então, Valente, não entendeu o defeito? No código, Valente, não entendeu o defeito para o Código de Defesa do Consumidor, é isso? Ou com relação ao Código Civil? Esclarece para mim aí, só para eu poder... No civil, não tem diferença. Defeito e vício é a mesma coisa. Tá bom? Não tem, no civil não tem diferença. O tratamento é igual. Não há diferença. Então, não é feita essa diferença para o direito civil entre vício e defeito. Ok? Beleza. Então, com relação às teorias que originaram, nós tivemos debate dentro do direito civil durante algum tempo sobre qual teoria embasaria isso, né? E hoje nós sabemos que está ligada na ideia de garantia contratual, né? Aquele que adquire tem que garantir que o adquirente, aquele que aliena a coisa, tem que garantir que o adquirente usufrua da coisa por um determinado tempo. O defeito deverá acompanhar a coisa quando da sua tradição, ou seja, se eu vendo hoje e daqui uma semana é que surge esse defeito oculto, eu não posso ser responsabilizado. E antes que vocês me perguntem, Leonardo, como é que prova isso? Apesar de ser uma matéria, essa questão de como é que prova, ser uma matéria ligada ao ramo processual, porque se eu estou falando em provar
em tese, eu estou falando de um processo, né, de apresentação, de formação de provas, mas eu tenho vários mecanismos. Eu tenho perícia técnica, né? Em caso de animais, por exemplo, você tem período de incubação da doença. Então, vamos imaginar que eu adquiro um animal hoje e ele morre daqui uma semana. Né? Ah, por que morreu? Dependendo da doença, eu consigo projetar, olha, a doença foi adquirida há 40 dias, há 60 dias e só se manifesta com 6 meses e assim por diante. Né? Então, uma perícia vai poder atestar quando esse vício, esse defeito que o produto, que a coisa apresentou pode ter. Então, isso aí, lembrando, tá? Então, lembrando, como os animais... Só admitir aqui que o pessoal vai entrar. Estou demorando para admitir porque não está piscando para mim aqui que tem gente querendo entrar. Então, como os animais, eles são coisas para o direito civil, é coisa, pronto. É o mesmo tratamento que eu tenho para um celular, eu tenho para um animal. Ponto. Essa é a lógica civilista hoje. Então, vale a mesma coisa. Se eu comprei um cachorro, comprei um gato, comprei um cavalo, comprei um boi e ele morre daqui 2 meses, vai se investigar qual foi a causa-morte do animal e tentar estabelecer quando ele foi contaminado e quando ele tinha a doença. Pode acontecer de sequer o antigo proprietário, aquele que aliena, ter conhecimento disso. Né? Ter conhecimento disso. É importante que vocês saibam. Vou já falar sobre obsolescência programada, tá, o Valente? Então, muitas vezes pode e vai acontecer de que o alienante, aquele que vendeu, que trocou a coisa que possui o vício redivitório, ele sequer tinha conhecimento também. E aí nós vamos ver que se ele conhece, a consequência é a seguinte: se ele conhece, além da devolução do valor do abatimento do preço, além disso, ele vai arcar com perdas e danos. Se ele desconhecia o vício, ele apenas né, devolve a diferença do valor ou ainda devolve o dinheiro. Então, é aquele regramento geral das obrigações. Se eu conhecia, eu arco com perdas e danos. Se eu não conhecia, eu não arco com perdas e danos. O princípio da conservação dos contratos, eu vou falar a partir daqui, eu vou responder a pergunta do Valente, e aí a gente volta no mesmo link. Valente, obsolescência programada. Para os colegas que ainda não sabem, não tiveram contato com o tema, obsolescência programada é o seguinte: eu produzo o celular para ele funcionar 2 anos. Quando der 2 anos ou 1000 horas de utilização, ele não vai funcionar mais. Ponto. Isso é obsolescência programada. Há uma discussão muito grande pelo mundo com relação a isso. Empresas já foram multadas, mas o nosso Código Civil ele não estabelece nada, né, em especial quanto à obsolescência programada. Há uma discussão nos tribunais sobre isso. Depois eu vou compartilhar algumas notícias com vocês. O Chile já adotou medidas, a União Europeia adotou medidas quanto a isso, mas no Brasil, no âmbito do direito civil, não há nada concreto quanto à obsolescência programada, tá bom? Voltamos agora no mesmo link, tá, pessoal?